A cidade que o presidente dos Estados Unidos passou anos a apresentar como símbolo de tudo o que estava errado no mundo, crime, caos, perigo, acabou de salvar o seu mundial. Deixa isto assentar por um segundo. Tijuana. O lugar que Trump transformou em alvo político em todos os comícios, em todas as conferências de imprensa, em todas as ordens executivas sobre a fronteira. A cidade que usou como sinônimo do próprio medo. Essa cidade abriu as portas quando Washington as fechou de golpe. E agora, o mundo inteiro estaria a olhar para o que vem a seguir. Esta é a história que ninguém em Washington quer que compreendas. E esta é a razão pela qual ela importa muito para lá de tudo o que acontece dentro de um estádio. Quando o Mundial da FIFA de 2026 foi atribuído em conjunto aos Estados Unidos, ao México e ao Canadá, a proposta era simples e poderosa: unidade através do desporto, um continente partilhado, um torneio partilhado, uma mensagem ao mundo de que a América do Norte estava pronta para receber o planeta. 32 anos depois de os Estados Unidos terem organizado pela última vez um mundial, o país estava de volta, e desta vez iria fazê-lo numa escala maior do que qualquer outra vista até então. Trump esteve no palco do sorteio, recebeu um troféu, chamou-lhe o seu Mundial. O que aconteceu a seguir não era o que a FIFA tinha planeado. 39 países estão atualmente na lista de restrições de viagem dos Estados Unidos. 39. 4 desses países qualificaram-se para este Mundial. 4 seleções nacionais, atletas que conquistaram o direito de estar ali depois de anos de competição, jogos de qualificação e sacrifício, viram-se obrigadas a atravessar um campo minado geopolítico só para chegar ao torneio. Mas nada cristalizou a contradição deste Mundial como aquilo que aconteceu ao Irão. A seleção iraniana tinha inicialmente previsto instalar a sua base de treinos em Tucson, no Arizona. Procedimento normal. As equipas chegam semanas antes, treinam, preparam-se, adaptam-se às condições. Os iranianos tinham a logística definida, quartos de hotel reservados e horários de treino traçados. Depois começaram as complicações com os vistos. Depois vieram as recusas. Depois, as ordens. 15 membros da delegação administrativa e diretiva do Irão foram recusados por completo vistos norte-americanos. Entre eles estavam o secretário-geral da Federação Iraniana de Futebol e o vice-presidente da federação. O diretor de comunicação da equipa, a pessoa responsável pelas operações de imprensa, não pôde viajar. O diretor executivo também não. Segundo o defesa Ehsan Haj-Safi, que falou com jornalistas depois da chegada da equipa ao México, vários funcionários com funções essenciais na operação diária foram simplesmente bloqueados, sem explicação. Mehdi Taj, presidente da Federação de Futebol do Irão e líder de toda a organização, estaria entre os impedidos de entrar. A administração norte-americana confirmou que os jogadores, e cito, pessoal essencial, tinham recebido vistos, ao mesmo tempo que sugeria, sem revelar nomes, que alguns requerentes tinham apresentado pedidos sob falsos pretextos. Não foi apresentada qualquer prova, não foi citado nenhum caso concreto, apenas uma acusação vaga, lançada num comunicado e deixada ali. Depois chegaram as condições de entrada. O embaixador do Irão no México confirmou o que tornou a situação quase inédita na história dos mundiais. A equipa iraniana tinha sido informada de que jogadores e staff só poderiam entrar nos Estados Unidos no dia dos seus jogos e teriam de sair nesse mesmo dia. Entrar de manhã, sair nessa noite. Como trabalhadores transfronteiriços que cruzam para um turno diário, não como atletas nacionais que representam o seu país no evento desportivo mais visto do planeta. As regras da FIFA exigem que o selecionador de uma equipa dê uma conferência de imprensa no estádio do jogo na véspera da partida. Não é uma cortesia, é uma obrigação. A logística de atravessar uma fronteira internacional para cada jogo, cada compromisso de imprensa, cada preparação prévia não é um pequeno incômodo. É uma desvantagem estrutural inserida na própria competição. O Irão transferiu o seu campo base para Tijuana, e é aqui que a história muda. Em 48 horas após a decisão de Washington, Tijuana já tinha instalações prontas. A governadora da Baixa Califórnia já tinha uma declaração preparada. O Clube Xolos, a equipa profissional local, já se tinha coordenado com a FIFA.
A seleção iraniana aterrou, instalou-se e começou a preparar um mundial ao qual teria de ir e vir, atravessando uma das fronteiras terrestres mais movimentadas do mundo em dias de jogo, disputando partidas do Grupo F em Los Angeles e Seattle e regressando ao México nessa mesma noite. Isto não aconteceu por acaso. O México, o país que Trump passou anos a ameaçar com tarifas, a insultar em discursos e a tratar como um problema a gerir, estava preparado. Não estava a improvisar, não estava em pânico. Estava pronto. E a pergunta que vale a pena fazer em voz alta é esta: como pode um país ter blocos de hotel, centros de treino, coordenação com a FIFA e uma estratégia pública de comunicação preparados e executados em menos de 2 dias se já não soubesse que este momento podia chegar? O México não chamou embaixadores quando isto aconteceu, não emitiu protestos formais, não organizou conferências de imprensa indignadas. Enquanto os media internacionais debatiam se Trump estava a destruir o espírito do Mundial, o México fazia algo muito mais consequente para Washington. O México estava a construir o torneio alternativo. Claudia Sheinbaum, presidente do México, respondeu à situação do Irão com 7 palavras: calmas, precisas, implacáveis. Não temos razão para lhes negar a permanência no México. 7 palavras que retiraram a Trump algo que não aparece em nenhum acordo comercial, a autoridade moral do torneio que ele reclama como seu. Agora recua e olha para o quadro completo, porque a situação do Irão não é a única história. Omar Artan é, ou melhor, era o principal árbitro africano de 2025. Estava prestes a tornar-se o primeiro cidadão somali a arbitrar um jogo num mundial da FIFA. Tinha as credenciais da FIFA. Tinha a acreditação, embarcou num voo a partir de Istambul e aterrou no aeroporto internacional de Miami, onde a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos lhe recusou a entrada por aquilo a que chamou preocupações de verificação. Sem detalhes, sem recurso, sem qualquer explicação pública. A Somália está na lista norte-americana de países com viagens totalmente suspensas desde junho do ano passado. O passaporte de Artan dizia Somália. Foi suficiente. A FIFA confirmou que não podia intervir numa decisão soberana de imigração e retirou Artan por completo do grupo de árbitros do torneio. Um homem que passou a carreira a chegar ao nível mais alto da sua profissão, que conquistou o seu lugar no palco internacional, foi mandado de volta à porta por causa do país onde nasceu. O Canadá, também co-organizador deste mundial, ofereceu discretamente ajuda para facilitar a participação de Artan em torneios futuros. Sem drama, sem declaração. Apenas um gesto, dignidade oferecida onde ela foi negada. Isto é um padrão, não uma sequência de incidentes isolados. Dos 150 adeptos ganeses que pediram vistos norte-americanos para assistir ao Mundial, 147 foram rejeitados. Mais de 40 adeptos marroquinos que já tinham comprado bilhetes e reservado hotéis nunca chegaram a embarcar. O Haiti qualificou-se para este Mundial pela primeira vez em décadas. Os seus adeptos não podem entrar no país anfitrião. A situação de Marrocos tornou-se especialmente sensível quando se soube que Zakaria El Ouagdi, membro efetivo da lista oficial marroquina de 26 jogadores, teve inicialmente o visto recusado. Relatórios sugeriram que a recusa podia estar ligada a fatores sem relação com o seu estatuto profissional. Fatores associados à aparência da sua família. Acabou por receber aprovação após intervenção direta da Real Federação Marroquina de Futebol. Mas o facto de um jogador que conquistou lugar numa convocatória para o Mundial ter precisado de a sua federação nacional interceder pessoalmente para entrar no país anfitrião diz algo que nenhum comunicado consegue apagar. Azzedine Al-Atrioui, presidente da Associação de Adeptos da Seleção Nacional de Marrocos, apelou diretamente à FIFA e ao seu presidente para intervirem, lembrando que os adeptos tinham seguido todos os procedimentos oficiais, prova de pacotes para 3 jogos, marcações na embaixada, taxas de visto pagas, tudo. Foram à embaixada, pagaram as taxas do visto e ficaram chocados ao serem recusados. Por quê? Nenhuma explicação. Disse aos jornalistas. A resposta da FIFA foi dizer que não controla a política de imigração, o que é tecnicamente verdade, e também totalmente insuficiente. Trump chamou a isto o mundial mais bem-sucedido da história. Disse-o num comício.
Disse-o com a confiança de alguém que já decidiu a narrativa de antemão, mas as pessoas que construíram o seu sustento em torno deste torneio vivem uma história completamente diferente. Carlos Mendoza gere um restaurante em Los Angeles há 22 anos. O seu espaço fica a 8 quarteirões do SoFi Stadium, o recinto que recebe a semifinal. Quando a FIFA confirmou os locais dos jogos, Carlos pediu um empréstimo, alargou a sala e mandou imprimir menus em árabe, francês, português e suahili. Disse que tinha poupado 20 anos para este verão. Pensou que seria o momento da sua vida. As mesas estão vazias, não porque não haja turistas em Los Angeles. Há turistas. Mas os adeptos com quem Carlos contava, marroquinos, ganeses, senegaleses, iranianos, haitianos, nunca entraram no avião. 23 cancelamentos de reserva no telemóvel. Ele ainda os lê. Uma mensagem de Casablanca dizia: "Desculpa, irmão. Recusaram-nos o visto. Guarda essa mesa para quando o mundo mudar." Essa mesa continua à espera. Carlos Mendoza não é um documento político. Não é um ponto de conversa. É um homem que tomou uma decisão empresarial racional com base numa expectativa razoável. E alguém em Washington, alguém que nunca foi ao seu restaurante, nunca o conheceu, nunca pensou no que este verão significava para ele, assinou algo e o seu sonho evaporou-se. Multiplica-o por milhares de negócios em 8 cidades anfitriãs e começa-se a entender o custo econômico e humano do que está a acontecer. E há ainda a situação dentro dos próprios estádios. A Unite Here, Local 11, o sindicato que representa mais de 2.000 trabalhadores de restauração no SoFi Stadium, cozinheiros, lavadores de louça, empregados de bar, funcionários de concessões, votou com 96% a favor da autorização de uma greve apenas uma semana antes do início do torneio. A reivindicação central não era apenas sobre salários, era sobre o ICE. O diretor interino do Departamento de Segurança Interna tinha declarado publicamente que o ICE teria um papel significativo no Mundial. Os trabalhadores, muitos imigrantes, muitos deles pessoas que passaram anos a construir a vida em Los Angeles, disseram que a presença do ICE criaria um clima de medo que tornaria impossível ir trabalhar. Alguns afirmaram recear que os dados de acreditação da FIFA, recolhidos como parte normal do credenciamento do torneio, pudessem ser partilhados com as autoridades federais de imigração. O ICE não deve ter qualquer papel nestes jogos, disse uma cozinheira do estádio num protesto junto ao recinto. Não queremos viver com medo de vir trabalhar, nem com medo de sermos detidos quando voltamos para casa. Se não chegarmos a acordo, eu e os meus colegas estamos prontos para fazer greve. Mais de 30 organizações de defesa dos direitos dos imigrantes marcharam em solidariedade com os trabalhadores. Foi apresentada uma queixa formal à Junta Nacional de Relações Laborais contra a FIFA e o grupo proprietário do estádio, alegando práticas laborais injustas relacionadas com a falta de restrições ao acesso do ICE ao recinto. O sindicato pediu uma providência cautelar urgente num tribunal federal. O xerife do condado de Los Angeles interveio para dizer que as autoridades federais ajudariam na segurança, mas não na aplicação civil da lei de imigração. Se essa garantia se manteria na prática, diziam trabalhadores e ativistas, era outra questão. Los Angeles, Nova York, Chicago, as 3 maiores cidades norte-americanas e 3 dos 8 mercados anfitriões deste torneio, estão há meses em conflito aberto com a administração Trump por causa da política de imigração. Estas eram as cidades que deveriam ser a montra do Mundial dos Estados Unidos. São as cidades onde a tensão entre a promessa do torneio e a realidade do momento político é mais visível, mais crua e mais impossível de ignorar. É aqui que a história toma um rumo que as grandes cadeias de televisão não estão a cobrir com a urgência que merece. Em 1978, a Argentina organizou o Mundial sob uma ditadura militar. Organizações de direitos humanos protestaram. O mundo debateu. O mundo foi na mesma. Em 2018, a Rússia organizou o Mundial sob sanções internacionais e ampla condenação. O mundo debateu. O mundo foi na mesma. O que acontece em 2026 é categoricamente diferente. Pela primeira vez na história moderna do torneio, o próprio país anfitrião gerou um êxodo de participantes antes do apito inicial. Não protestos externos, não pressão política de um bloco rival. O anfitrião,
um êxodo causado diretamente pelas decisões do governo anfitrião. Isso não tem precedentes e ficará para sempre nos registros, seja qual for o desfecho do torneio. Mas o México não está apenas a reagir às decisões de Washington. O México está a executar uma estratégia, um jogo longo. E quanto mais se analisa o calendário, mais clara se torna a imagem. Semanas antes do início do torneio, o México finalizou o seu acordo comercial com a União Europeia, o maior da sua história. O momento não foi acidental. Foi uma mensagem enviada sem uma única palavra direta contra Trump. O México tem outros parceiros. O México não precisa de implorar. O México não está numa relação subordinada com Washington só porque a geografia assim o diz. Todas as equipas que não podem dormir nos Estados Unidos dormem no México. Cada federação que negocia em silêncio com a FIFA recebe uma chamada da Cidade do México. O México está a tornar-se aquilo a que se poderia chamar a potência de hospitalidade estratégica deste torneio, a porta dos fundos de um mundial que o seu co-anfitrião do Norte está a transformar gradualmente numa fortaleza. Sheinbaum não fez discurso sobre isto. Não organizou cimeiras. Moveu-se com precisão, em silêncio, com a paciência de longo prazo que os ciclos políticos de atenção curta nos Estados Unidos são incapazes de igualar. O que ela entende, e o que Washington parece não ter calculado por completo, é que as 48 nações participantes estão a observar. As federações africanas, cujo árbitro foi mandado de volta em Miami. As nações árabes, cujos adeptos foram recusados nas embaixadas. Os países latino-americanos, cujos apoiantes nem podiam pagar o processo de pedir um visto que, quase de certeza, seria recusado. Todos estão a observar e vão lembrar-se. Não na próxima semana, não há tempo da final, mas quando se abrirem negociações comerciais, quando forem tomadas decisões de investimento em infraestruturas, quando os países escolherem que relações diplomáticas aprofundar e quais deixar definhar. Essas memórias não expiram, acumulam-se. A arquitetura geopolítica que está a ser montada agora, discretamente, sem comunicados, em átrios de hotéis, reuniões de federações e chamadas bilaterais, vai sobreviver a este torneio durante décadas. E as cidades que suportam o peso da contradição entre a promessa do Mundial e as políticas de Washington não são abstrações num mapa. São Los Angeles, onde Carlos Mendoza continua a ler mensagens de cancelamento de pessoas que nunca conhecerá. São Miami, onde um árbitro da Somália foi travado à porta depois de uma carreira inteira a conquistar o seu lugar no palco mundial. São as cidades anfitriãs que votaram por este torneio, construíram para este torneio e agora estão presas entre aquilo que o torneio deveria representar e aquilo em que o governo federal o transformou. O título de Trump esta semana diz Mundial. O título do mundo diz outra coisa. As comunidades deslocadas pela pressão imobiliária que um mundial traz. Os bairros da cidade do México que relatam falta de água enquanto as infraestruturas dos estádios consomem recursos. Os pequenos negócios das cidades anfitriãs norte-americanas que contraíram dívida por uma versão deste verão que nunca chegou. Os trabalhadores de Inglewood que tiveram de escolher entre o emprego e a liberdade. Isto não são notas de rodapé, é a história por baixo da história. O México não é ingênuo quanto ao que está a fazer. Os protestos junto ao estádio Banorte em Monterrey não desapareceram. Há comunidades em todo o México deslocadas pela pressão urbanística que veio com a organização do torneio. Sheinbaum sabe isso. Está a defender algo maior do que um torneio de futebol. Está a defender o argumento, perante o seu país, perante o hemisfério, perante o mundo que observa de que existe outro modelo de poder disponível nesta região. Não muros, portas, não proibições, vistos, não ICE nos estádios, bandeiras nos aeroportos. Esse argumento tem um horizonte de 20 anos e está a ser feito agora no evento desportivo mais visto do planeta, com o mundo inteiro como audiência. Trump vai dominar os títulos esta semana. Será fotografado num jogo. Falará das multidões e das audiências. Reclamará o sucesso como seu e no ciclo noticioso imediato provavelmente terá razão. Mas as federações de África, do mundo árabe, da América Latina, das nações cujos atletas, dirigentes e adeptos foram tratados como ameaças à segurança e não como convidados de uma celebração global, essas não estão a ler os mesmos títulos.
estão a processar uma experiência diferente. E quando chegar o momento de escolher parceiros, aliados, investidores e amigos para as próximas décadas, lembrar-se-ão não do que foi dito num púlpito, mas do que aconteceu à porta. Carlos Mendoza voltará ao seu restaurante esta noite, limpará mesas que deviam estar cheias, passará por cadeiras reservadas para pessoas que só queriam ver a sua equipa jogar, comer bem e sentir, por algumas semanas, que o mundo se tinha aberto para elas. Alguém em Washington decidiu que não. Alguém que nunca ouviu o nome de Carlos. O México não está a negociar com Trump. O México está à espera. À espera com portas abertas, acordos comerciais assinados e instalações de treino já preparadas para a próxima equipa que se veja barrada. O México aposta que os Estados Unidos acabarão por se esvaziar por dentro e que, quando isso acontecer, o mundo já saberá onde fica a outra porta. O Mundial termina em 60 dias. O realinhamento que está a acelerar mal começou. E Tijuana, a cidade que deveria ser símbolo de tudo o que havia a temer, é o lugar onde a alternativa foi construída, de forma silenciosa e completa, antes que alguém em Washington percebesse que precisava dela. A cidade mais perigosa do mundo acabou de salvar o maior torneio do mundo. E o mais perigoso nessa frase é a forma perfeita como ela explica tudo o resto.